Mas como eu mencionei o Supremo, eu quero trazer mais uma vez aqui como minha convidada especial a procuradora Tameia Danelon para comentar sobre essas últimas. Eu ia falar peripécias, mas não quero já trazê-la numa sinuca de bico. Então, vou falar decisões, né, do nosso Supremo, envolvendo Lula, envolvendo tudo isso, né, que nós temos visto aí. Boa noite, Tameia, procuradora, seja muito bem-vinda à live. Boa noite, Constantino. Boa noite a todos. Vamos lá, Tameia. Eu quero que você traga para a gente aqui uma análise, né, do que aconteceu. Não tem muito tempo que você veio na live, mas parece que é impressionante, né, como as coisas acontecem em nosso país. Assim, se você sair de férias uma semana, às vezes você já perdeu, né, um mundo de acontecimentos políticos e, inclusive, jurídicos. Então, eu queria que a senhora desse aí uma visão geral desses últimos acontecimentos e qual é a análise que nós deveríamos ter para isso tudo que culminou, de certa forma, não só na soltura lá atrás, como agora na elegibilidade, por exemplo, do ex-presidente Lula. Deu um pouquinho, travou aqui para mim, para comentar sobre a decisão, né, das anulações, é isso, né? Isso, que levou até o Tá, Lula estar nessa situação que está hoje. Isso. tá. Então, a semana passada nós testemunhamos o julgamento pelo plenário do STF, porque primeiramente o ministro Fachin tinha decidido anular os 4 processos, né, do ex-presidente Lula, sob argumento de que a vara de Curitiba não seria competente. Então, já tinha falado sobre essa decisão, que, no meu entendimento, como professora de processo penal, não procederia a decisão do ministro Fachin, porque é uma eventual incompetência relativa. O que é relativa? É algo que não traz prejuízo para a defesa. Então, por conta disso, não teria por que ter anulado o processo, e muito menos 4 processos, tá? Eu estava aguardando. Ai, tá um gato invadindo aqui. Eu estava aguardando o julgamento pelo plenário, porque o Procurador-Geral da República ele recorreu dessa decisão e o ministro Fachin levou ao plenário, que seria interessante mesmo o fato diante dessa magnânime, dessa... A gata caiu. Diante dessa essa questão Eu tão tenho uma grande. gatinha aqui também que está miando. A minha gatinha Pois está é, miando para que eu abra a porta para ela entrar de volta. Os eu não gatinhos fechei a fazem porta, parte. tinha um dormindo. Eu falei, não vou fechar a porta que ele vai me atormentar para querer sair. Até agora ninguém atormentou. Agora, olha Sem lá, de problema, sem novo. problema. Ai, Os meu gatos estão Deus. incomodados. Deixa eu É pôr ela bonita, aqui no meu gatinha. colo. É Bonita. linda. Fica Pode quietinho. mostrar, Desculpa. Não, sem problema. Oh, que Pode fofa. resgatar. É linda. Pode retomar o fio da meada. Tá. Então, eu estava aguardando esse julgamento pelo plenário, porque, de fato, a decisão do ministro Fachin foi uma decisão que não foi muito clara, sabe, Constantino? Ele falou muitas coisas, falou, e resumindo, para que a audiência não fique em dúvida, em nenhum momento ele ele inocentou o ex-presidente Lula, em nenhum momento ele disse que o ex-presidente Lula era inocente, não foi nada disso, tá? Ele disse que tinha elementos que justificavam a participação deles não só nos escândalos da Petrobras, como em outras empresas públicas. E como Curitiba só cuidava de Petrobras, seria melhor que fosse para Brasília. Mas no julgamento do plenário, eu queria pontuar os 3 julgamentos, os 3 votos que foram muito, muito interessantes, muito técnicos e muito brilhantes, que foram os votos do ministro Cássio Nunes Marques, do Marco Aurélio Mello. O ministro Marco Aurélio é muito polêmico, né? Tem vezes que ele solta o André do Rap com uma canetada, mas, por outro lado, tem vezes que ele é o único a entender que o inquérito das fake news é inconstitucional, né? E ele proferiu um voto muito bom. E o último voto do ministro Fux, que é o presidente da corte. Então, basicamente, o que eles falaram? O ministro Cássio Nunes Marques foi um voto que falou bem da competência. Então, ele abordou o seguinte, que essa questão já estava preclusa, ou seja, já se tinha discutido e a competência era de Curitiba. A primeira instância falou, o TRF falou assim, o STJ também, inclusive o próprio Supremo já tinha se debruçado sobre isso. Então, estaria preclusa atos praticados em Curitiba do caso, como, por exemplo, assinatura de contratos da OAS com a Petrobras, a Repar de Curitiba, foram assinados lá. Então, isso demonstraria a competência de Curitiba. Vários argumentos que ele trouxe. O ministro Marco Aurélio pontuou que o habeas corpus não é um instrumento devido para se alegar competência, de fato. Não o habeas corpus é um remédio constitucional que acaba servindo para tudo, né? Deveria apenas para soltar pessoas que estão indevidamente presas, mas esse habeas corpus não tem uma produção de prova,
não é o instrumento adequado para isso. E o último voto do ministro Fux, que ele trouxe 2 pontos muito importantes. Primeiramente, ele falou o seguinte: a jurisprudência do STF sempre disse que competência relativa, que é a competência que diz respeito ao território, não se anula processos. Tá? E isso está na lei processual penal, isso está nos manuais de direito processual penal e é um entendimento reiterado do STF. E um outro ponto muito importante, o ministro Fux ele é professor de direito processual civil, mas as regras do processo se aplicam ao processo penal. Ele diz que só se anula um processo quando tem a prova de um prejuízo. E ele falou qual foi o prejuízo por causa da defesa do ex-presidente Lula. Ao contrário, a defesa se utilizou de inúmeros recursos, se valeu de todas as brechas legais. Então, diante de tudo isso, Constantino, é só para dizer que os demais juízes não tiveram uma base legal, no meu entendimento jurídico, foram votos onde eles mesmos se enrolavam, né? Eles não traziam os pontos, objetivamente falando, e uma pena que eles não se manifestaram sobre o voto do ministro Cássio Nunes, que foi o segundo a votar, e dos demais. Eu queria ver qual seria o fundamento deles para resposta, né? Sim, para rebater. Para se contrapor. Eu vi que você elogiou muito o voto técnico do Cássio, né, do ministro Nunes Marques, e de fato, assim, eu confesso, eu não sou especialista nessa área, eu sou um curioso, quero fazer inclusive seu curso, daqui a pouco você fala dele, mas sim. Até porque você citou o Marco Aurélio Mello, eu já acho o juridiquês às vezes brabo ali. Quando o ministro Marco Aurélio fala, então tem que ter tecla SAP, né? O precuso que você citou ali é o mais feijão com arroz possível das palavras que ele usa, dos termos que ele lança a mão. Mas o ministro Nunes Marques tem surpreendido em algumas decisões, né? Pelo menos aquela base de apoio que no início não gostou da indicação. Eu vou tentar agora traduzir ainda mais para o meu público o que você disse, até porque, procuradora, obviamente a senhora tem algumas restrições e eu não, né? Então eu sou mais bucha de canhão mesmo. Fizeram uma baita de uma gambiarra, porque não conseguimos encontrar o devido respaldo técnico e jurídico para essas decisões. Então, quando a gente percebe que diante dessa gambiarra, né, algumas pessoas criam a narrativa de que o Supremo ele está agindo como uma extensão do próprio partido, né, de oposição, para criar um concorrente, um adversário à altura do ponto de vista de chances, né, eleitorais, isso não me parece absurdo. Quer dizer, de novo, eu não quero também fazer nenhuma acusação leviana e tudo, mas é um conjunto da obra. Você começa a ver a soltura lá atrás da forma que foi, que já gerou uma baita controvérsia, para dizer o mínimo. Uma polêmica em relação a reavaliar a jurisprudência do trânsito em julgado, prisão em segunda instância e blá, blá, blá. Aí agora isso. Aí tem a história da perseguição, né, a empresários, deputados e tudo que teriam feito protestos antidemocráticos. Você começa a juntar as peças, a Dilma ter sofrido impeachment e ter mantido os direitos políticos e disputou, né? Perdeu, mas disputou. Então, são coisas que a avaliação do big picture, do quadro geral, ela não me desculpa, assim, não consigo extrair uma conclusão de que se trata de uma corte constitucional. Não sei até que ponto você pode ou não avaliar o que eu disse, mas uma corte, eu vou te perguntar de outra forma também, uma corte constitucional agiria dessa forma ou o Brasil tem aquela história da jabuticaba e acaba tendo um grau de ingerência política ou um ativismo muito excessivo? Olha, em vez de eu responder, eu vou usar as palavras do próprio ministro Marco Aurélio, tá? Porque aí foge um pouquinho da minha seara, né? Fazer análise, eventuais análises jurídicas, eventuais análises políticas, né? É claro que o direito, ele sempre tem uma repercussão na área política, né? Por mais que isso não possa mover o operador do direito, eu não posso, quando eu processo alguém, pensar quais serão as consequências políticas. Eu processo que ele cometeu um crime, porque tem provas que ele cometeu um crime. Se ele for condenado lá para frente, se for condenado em segundo grau, ele vai ficar inelegível. Agora, a gente não pode agir pensando no que vai acontecer lá na frente. E foi o que o Marco Aurélio falou no seu voto. E o voto dele foi muito bom, foi muito técnico. De fato, ele carrega um pouco no juridiquês, não é muito fácil de acompanhar, mas ele falou exatamente isso. Nós não podemos votar pensando nos candidatos no futuro,
se é importante ou não, ele não falou com essas palavras, mas ele falou isso, importante ou não que tenha o candidato A ou B num cenário futuro. E está correto, tá? Então o juiz, assim como os membros do Ministério Público, não pode condenar alguém ou deixar de condenar alguém pensando no prisma político. Aí a consequência vai ser do direito. Então, os operadores do direito, por mais que, como você estava se identificando como conservadora, eu também me identifico como conservadora, me identifico como de direita, e não há problema algum que tenhamos pensamentos a respeito de ideologias filosóficas ou políticas. Agora, uma coisa é como nós nos caracterizamos, nos declaramos, outra coisa é quando vamos trabalhar no mundo jurídico, não é se eu estou investigando alguém que. Ah, que graça! Que Apareceu aqui fofo! curiosa também. Ah, a outra já foi embora. Então, não é porque eu sou conservadora que quando eu estou investigando alguém, outro conservador, eu vou ser mais leniente com ele? Pode Sim, ser alguma? claro. Ou não é porque eu estou investigando alguém progressista, que é porque é progressista eu vou processar de forma alguma. A minha convicção política, a minha ideologia, ela vai me pautar, evidentemente, na minha vida moral, na minha vida social, em valores. Agora, o direito é o direito. Então, seja uma Suprema Corte, ou seja, qualquer tribunal e qualquer operador do direito, ele tem que estar completamente despido de qualquer ideologia política. Não pode ficar pensando em futuro político, em candidatos e nem em eleições. Tem que aplicar a lei. E, no meu entendimento, o ministro Cássio Nunes Marques, o ministro Marco Aurélio e o ministro Fux aplicaram a lei.